fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás.
sabemos a quem nós adoramos. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a se colocar de pé e abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler os 3 versos juntos, versos 9, 10 e 11. Apocalipse 4, versos 9, 10 e 11. Vamos ler todos juntos? Amém? Quando esses seres viventes derem glória, ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. Não é coisa da nossa cabeça, não é coisa que nós escutamos falar. Todas as coisas foram criadas por Deus. Foram criadas para Ele e por meio dEle. E nesse sentido eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e bendizer o nome do Senhor nessa noite. E agradecer por tantas coisas que Deus tem feito. Lembrando principalmente da obra de Cristo Jesus naquela cruz. Lembrando que o nosso Deus é o Criador, que o nosso Deus é o sustentador. Lembrando que o nosso Deus entregou o seu único Filho por nós naquela cruz. Depois de alguns instantes de oração, eu quero pedir ao pastor Vitor que nos conduza a Deus uma oração destacando essas verdades. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Porque nós sabemos que tudo quanto o Senhor quer, ó Deus, o Senhor faz. E o Senhor tem operado, ó Deus, obras maravilhosas em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso. E a bondade e misericórdia do Senhor têm sido mostrados, ó Deus, nas nossas vidas. Obrigado, acima de tudo, pela obra de Cristo, que é o que nos faz, ó Deus, sermos membros da família da fé. Por isso colocamos na Tua presença, ó Deus, esse culto, porque queremos expressar, ó Deus, a nossa gratidão para com o Senhor, e queremos, ó Deus, sermos edificados pela Tua palavra, mas, ó Deus, expressarmos o nosso amor também por Ti. Por isso nos abençoe, para que a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, esteja totalmente voltado para o Senhor nessa noite. Nos abençoe o pastor Cleipe que trará a Tua palavra, haja, ó Deus, de maneira poderosa em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descendo neste lugar. No início, veja a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, o Teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou
oração frase, onde você está mesmo, você possa bendizer o nome do Senhor nessa noite. Amém. Digo é, Senhor, de receber a glória, a honra e o louvor. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai, pela palavra, Amém. pela graça. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua vontade, a tua misericórdia. Amém. Amém. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Pela sua honra e sua glória. Graças, Senhor, graças, mil graças a Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Enquanto nós cantamos essa última canção, você que veio preparado para devolver ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta, você tem esse privilégio, né, de poder adorar o Senhor também por meio disto. Nós sabemos que a obra do Senhor, ela vai além de uma construção, como nós temos trabalhado nisso. Mas nós sabemos que construção física também tem os seus gastos, né? Nós sabemos que nós precisamos aumentar esse espaço para que mais pessoas possam estar aqui juntos conosco. Então tudo isso que é arrecadado aqui é para ajudar o necessitado, é para ajudar os projetos, é para contribuir para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado com os nossos bens. Porque se nós pararmos para pensar, Deus ele nos dá tudo. E nós devolvemos apenas uma parte daquilo que Deus mesmo nos dá. Ou seja, é um privilégio poder saber, Deus, eu faço parte desse projeto, eu faço parte dessa obra, eu faço parte dessa família. Então, por isso, enquanto nós cantamos essa canção, você que veio preparado para devolver o seu dízimo e a sua oferta, você pode trazer e depositar aqui no gasofilácio. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor. Do início, ao que está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Diga, seja a honra, seja a seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra.
dela, nos conduza a Deus uma oração, dizendo que o nosso Deus é poderoso e também pedindo que Deus receba esses cânticos, receba as nossas orações, os nossos dízimos. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, mais uma vez de estarmos aqui na Tua casa, ó Pai, te louvando, te adorando, ó Pai, de todo o nosso coração, ó Pai, e que estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, declarando que só o Senhor é poderoso, ó Pai, só o Senhor é poderoso para fazer mais do que tudo em nossas vidas, ó Pai, só o Senhor conhece, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, só o Senhor sabe, ó Pai, o que cada um de nós estamos passando, ó Pai. Continue, ó Pai, sondando os nossos corações, ó Pai, e ouvindo o nosso clamor, ó Pai. O Teu povo, ó Pai, precisa do Senhor, ó Pai, necessita do Senhor, ó Pai. E que possamos todo dia declarar, ó Pai, que o Senhor é poderoso, ó Pai, e infinito para fazer tudo, ó Pai, que pedimos, ó Pai, que pensamos, ó Pai. Oh Deus, abençoe também, ó Pai, os dízimos, ó Pai, e as ofertas, ó Pai, que vão ser entregues, ó Pai, e que foram entregues, ó Pai. Que nunca possa faltar, ó Pai, nada na Tua casa, ó Pai, porque precisamos, ó Pai. E também obrigado, ó Pai, por esse louvor, ó Pai, pelas músicas que cantamos, ó Pai, e que não possamos só cantar, ó Pai, da boca para fora, mas possamos cantar de todo o nosso coração e declarar o nosso louvor, porque só o Senhor é digno de todo louvor. Obrigado, ó Pai, e abençoa a Tua palavra, ó Pai, que possa continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode assentar? Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão conosco, os que nos acompanham na nossa transmissão nesse domingo, pela nossa página do Facebook. Estamos com problemas técnicos na nossa internet, mas visualizei ali bem mais de 20 pessoas acompanhando esse tempo de culto. As crianças de 3 a 10 anos de idade podem seguir com as professoras para a salinha, momento de aprender conforme a linguagem delas também, um tempo de edificação para a vida das nossas crianças. Nós aqui vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8. Do verso 31 ao verso 38. João 8, 31 a 38. A palavra do Senhor diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Meus irmãos, o desejo por liberdade é um sentimento profundamente arraigado no ser humano. É algo que nós podemos dizer que é inato. Por exemplo, o bebê, quando chega aos 9 meses, às 40 semanas, ele já está ali apertado, fadigado, ele quer a liberdade
de sair de dentro da barriga da mãe, porque o tempo dele ficar ali já venceu. Muitas vezes, enquanto crianças, e falo como uma criança rebelde que fui, como adolescente, queremos a liberdade da autoridade dos nossos pais. Quantas vezes, né? Eu sei que vocês não pensaram assim não, mas quantas vezes as pessoas, às vezes, debaixo de uma ordem do pai e da mãe, pensou em crescer logo para sair de casa, crescer logo para ser dono da própria vida, para não ter que ficar obedecendo essas regras, esses direcionamentos. Quantos casais se casam, se desentendem, não conseguem se acertar e acabam procurando o divórcio como uma forma de liberdade, se verem livres uns dos outros, se verem livres do problema. A liberdade é algo arraigado, então, no ser humano, em todos os aspectos da vida. Muitas vezes o funcionário quer encontrar um novo emprego, quer fazer uma faculdade, a pessoa, para ficar livre do patrão, ou livre daquela rotina. Muitas vezes uma dívida, que às vezes aperta o coração e o indivíduo quer pagar logo para sair e ficar livre daquela situação. Enfim, nós poderíamos passar vários e vários momentos aqui falando do aspecto da liberdade e a busca com a qual o ser humano tem por liberdade. De forma geral, a gente pode dizer que a palavra liberdade ela tem a seguinte conotação: é a condição de um indivíduo não ser submetido ao domínio de outro ou de algo, e por isso mesmo, de ter poder sobre si mesmo, sobre os seus atos, sobre as suas atitudes. A grande verdade é que a história mostra para nós que ao longo dela, muitos mataram e morreram por causa da liberdade. Muito provavelmente você já assistiu, ou pelo menos ouviu falar do filme Coração Valente, que mostra ali a luta de William Wallace pela liberdade do povo escocês, que era colono ou subservientes aos ingleses. Vemos isso no aspecto da Revolução Francesa, um marco na história moderna da humanidade, onde o lema foi liberdade, igualdade, fraternidade. Ou o que pensar também da própria bandeira de Minas Gerais, liberdade, ainda que tardia, no aspecto da Inconfidência Mineira, a luta de alguns por se tornarem livres da coroa portuguesa. Não só no sentido nacionalista, não só no sentido de pátria, mas a verdade é que todos nós queremos ser livres num momento ou outra das nossas vidas. É interessante porque é algo que nós desejamos, é algo que nós ansiamos, mas talvez, por mais que as pessoas busquem, de maneira geral, há um consenso diferente sobre o que seria a verdadeira liberdade. Às vezes a liberdade para um significa algo e para outro significa outro aspecto. Por mais que nós tenhamos consciência do que significa estar livre, muitas vezes a concepção de liberdade ela pode variar de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, Sartre, ele diz que quando alguma vez a liberdade irrompe numa alma humana, os deuses deixam de poder, seja o que for, contra esse homem. Um pensamento humanista. Ou Jean-Jacques Rousseau, que certa vez disse que o homem verdadeiramente livre apenas quer o que pode e faz o que lhe agrada. Ou o educador John Dewey, que disse que a exigência de liberdade é uma exigência de poder. Por outro lado, a escritora Cecília Meirelles disse que liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Fernando Pessoa, falando sobre liberdade, disse que liberdade pode ser classificada como a renúncia. Renúncia é a libertação. Não querer é poder, segundo ele. O ex-presidente dos Estados Unidos, George Washington, afirmou que a liberdade é uma planta que cresce depressa quando ela ganha raízes. Helen Keller afirmou que nunca se pode concordar em rastejar quando se sente ímpeto de voar. Isso é ser livre. Vladimir Lenin, o ditador, disse que é verdade que a liberdade é preciosa, tão preciosa que deve ser cuidadosamente racionada. E aí vem Jesus Cristo nos evangelhos e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conseguiu perceber e analisar cada uma dessas definições de liberdade, você
logo notou que todo conceito de liberdade tem como base uma verdade. Agora, o grande problema é que nós vivemos num momento ou numa geração onde a verdade, ela depende do ponto de vista. Pode ser que a sua verdade não seja a minha verdade, é relativo. E o relativismo é um grande problema que compromete o verdadeiro aspecto ou definição de liberdade. Para que possamos conhecer a verdadeira liberdade, nós precisamos também conhecer a verdadeira verdade. Uma verdade que seja absoluta, uma verdade que não seja relativa, uma verdade que não seja transitória. E é justamente disso que Jesus está falando aqui aos seus discípulos. Você está num contexto aqui do Evangelho de João, onde Jesus está aqui sendo vigiado, estão tramando, estão levantando contra ele aqui uma armadilha, estão tentando tirar a vida dele. Ele está ali no meio do povo. O contexto do capítulo 8 é aquela cena da mulher adúltera, onde as pessoas querem apedrejá-la. Jesus fala que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, e eles vão, acusados pela consciência, se retirando. Depois Jesus se apresenta como ele próprio sendo a luz do mundo. Eu acho que é a ventania que está por aí é uma telha de zinco que está voando, gente. Construção é assim mesmo. E aqui agora no verso 31 ele fala o seguinte: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido: se vocês permanecerem na minha palavra, se vocês estiverem fundamentados na minha verdade, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. E se vocês forem verdadeiramente os meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Percebe a cadência com que Jesus está dizendo isso aqui? Perceba e observe isso. Jesus chega para aqueles que creram naquilo que ele estava falando. Creram na verdade de Jesus. E aí Jesus fala: se vocês permanecerem nessa verdade, no meu ensino, na minha palavra, no que eu estou dizendo para vocês, isso é uma prova que vocês são verdadeiramente o meu discípulo. E se vocês são verdadeiramente os meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade. E se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Ora, meus irmãos, aqui a gente tem a primeira implicação que esse texto nos apresenta. Quando eu quero conhecer a liberdade, quando eu quero experimentar a verdadeira liberdade, eu vou entender, em primeiro lugar, que para ser livre, eu preciso conhecer a verdade. É impossível, guarda isso no seu coração, é impossível experimentar a verdadeira liberdade sem conhecer a verdadeira verdade. A verdade absoluta. Mas o que é a verdade? No mundo de verdades relativas, no mundo onde a sua verdade vai até onde a minha verdade começa, onde o discurso que se prega por aí são discursos que se dizem discursos de tolerância, discursos de inclusão, na verdade maquiando um relativismo e que se levanta principalmente contra o cristianismo. Porque o cristianismo apresenta uma verdade absoluta, inegociável, fundamentada e alicerçada na rocha. Mas é dito: olha, você não pode pregar os índios porque a verdade deles não é a sua verdade, a cultura deles não é a sua cultura. Você precisa respeitar a fé, a opinião, a religião das pessoas. Ok, é uma questão de respeito, sem dúvida. Mas a verdade da palavra de Deus é uma verdade inegociável. Agora, que verdade é essa? Aqui mesmo no Evangelho de João é Jesus quem diz: eu sou o caminho, e o que mais? E a verdade, e a vida. Ninguém, nenhuma pessoa vai ao Pai se não for por mim. Então essa é a primeira implicação desse texto, meus irmãos. Para ser livre, eu preciso conhecer a verdade. E é isso que Jesus está dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará, e vocês me conhecerão. Se vocês permanecerem em mim, é isso que Jesus está dizendo, vocês me conhecerão, e me conhecendo, vocês serão livres. Olha só o que a galera responde para ele no verso 33. Opa, peraí Jesus, peraí. Nós somos descendência de Abraão, Jesus.
Jamais nós fomos escravos de alguém. Como é que o Senhor vem dizer que nós seremos livres? É interessante porque, nesse momento da história, por exemplo, a Judéia é uma colônia do Império Romano. Eles não eram livres. Eles eram subservientes, eles tinham que pagar impostos. É por isso que os publicanos eram odiados, porque eram cobradores de impostos. E eles deveriam pagar altos impostos para o Império Romano e muitas vezes mais ainda pela cobrança dos publicanos. Mas na mente e no coração do judeu, por mais que várias vezes Israel tenha caído, a Judéia tenha caído, eles não se consideravam um povo que era submisso ao outro povo, no sentido de que tinham outra autoridade sobre eles, senão eles próprios. A mentalidade do judeu é essa. Nós não somos escravos de ninguém, nós não somos colonos de ninguém, nós não somos servos de ninguém. Essa era a mentalidade deles. Aí Jesus vem no verso 34 e diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí Jesus quebra a perna deles. Porque eles estão pensando aqui numa escravidão, né? Mesmo sendo servos e colonos, eles estão pensando aqui sobre o coração deles que não haviam se curvado ao Império Romano, não havia se curvado ao domínio de Nabucodonosor no passado, não havia se curvado aos persas, aos medos, não havia se curvado em nenhum dos impérios, muito menos agora ao Império Romano. Aí Jesus fala: não, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês, todo que comete pecado é escravo do pecado. João, que começa esse capítulo falando sobre o pecado da mulher adúltera, pecadora, que ia ser apedrejada, Jesus fala: quem não tiver pecado, manda a primeira pedra. A própria consciência os acusa. Mais uma vez aqui, Jesus usa a mesma forma de chamar a consciência deles. E aí fala: peraí, quem comete pecado é escravo do pecado. E todo mundo para e fala: peraí, quem é que não comete pecado aqui? Então, de fato, nós somos escravos. E aí nós temos a segunda implicação aqui, meus irmãos, porque para ser livre eu preciso conhecer a verdade, mas em segundo lugar, para ser livre eu preciso reconhecer que na verdade eu sou escravo. Para ser livre eu preciso reconhecer que na verdade eu sou escravo. Sabe por quê? Porque muitas coisas na vida nos dão a sensação de liberdade. Muitas coisas. Os irmãos sabem, tem uma turma aqui, a gente gosta muito de andar de moto, por exemplo. Não tem coisa que parece dar uma sensação maior de liberdade do que, às vezes, um giro de moto, uma viagem de moto. Outras pessoas gostam de ir à praia e pegar aquela brisa de frente para o mar, que sensação de liberdade. Já outras pessoas preferem uma situação de maratonar de frente à televisão, uma série, seja lá o que for. Existem circunstâncias diversas, legítimas e ilegítimas, que aparentemente oferece a sensação de liberdade. É assim, por exemplo, que fazem as drogas. O indivíduo que se dopa, ele tem a sensação de que ele está livre. O indivíduo que infringe as leis, ele tem a sensação de liberdade, que nada o segura, que nada o detém. E para isso nós precisamos parar e analisar: será que de fato eu sou livre? Porque para eu entender que eu sou livre, eu preciso reconhecer, na verdade, que eu sou escravo. E o que tem te escravizado nesse momento da sua vida? Tem muita gente que se tornou escravo disso aqui, ó. Olha para cá. Escravo das redes sociais, escravo de jogos, escravo de séries, escravo de televisão, escravo de um vício, de outro, de uma circunstância, de outra. Coisas que muitas vezes nos aprisionam, coisas que muitas vezes não nos libertam, coisas que muitas vezes nos amarram. Mas acima de tudo, Jesus está falando aqui sobre o pecado que nos escraviza. Qual que é o pecado que te escraviza? Qual que é o pecado que, via de regra, você anda, caminha, e via de regra você cai nele? Qual que é a tentação que sempre está no seu encalço? Para eu ser livre, eu preciso reconhecer que eu sou escravo. E que existem circunstâncias, que existem coisas, que existem pessoas, que existem situações, que existem pecados que me escravizam. A primeira coisa que o enfermo faz para dar o passo rumo ao tratamento é reconhecer que ele está enfermo.
Se ele não vai ao médico, se ele não toma um remédio, se ele não faz um exame dizendo eu não estou doente, ele não vai se curar. A primeira coisa que o indivíduo faz em direção à liberdade é reconhecer a sua escravidão. É dizer, isso aqui me escraviza. Isso aqui me prende. Isso aqui tem poder e tem domínio sobre mim. Em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí ele segue. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui nós temos a terceira implicação, meus irmãos. Se, por um lado, para ser livre, eu preciso conhecer a verdade. Se, em segundo lugar, para ser livre, eu preciso reconhecer que, na verdade, eu sou escravo. Em terceiro lugar, para ser livre, eu preciso ser liberto pela verdade. É a verdade que me liberta. É isso que ele está dizendo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele é a verdade que me liberta. Existe uma única verdade. Jesus é a verdade absoluta, uma verdade que não transige, uma verdade imutável, uma verdade que não é relativa, e se ela nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Nosso país passa por um momento ímpar, talvez, nos últimos anos, sobre uma grande tensão entre os poderes da República. Já há bastante tempo nós temos acompanhado os fatos e os desdobramentos. O atual presidente da República tomou para si, como slogan até de campanha, esse verso: conhecereis a verdade vos libertará. Como não conhecedor da Bíblia que é, ele acaba tomando essa verdade como a verdade dos fatos, como a verdade dos bastidores da política, como a verdade das costuras e das emendas que se faz no Congresso, no Palácio, no Tribunal Superior, no STF, no Supremo Tribunal, melhor dizendo. E ele acaba transmitindo essa verdade, essa afirmação, como a verdade do conhecimento dos fatos é que vai libertar o povo brasileiro. E aqui eu quero fazer um parêntese, irmãos, e dizer que sim, nós somos cidadãos do reino, nós somos o povo de Deus, mas nós somos também cidadãos brasileiros. É necessário sim que nós participemos dos debates, é necessário sim que nós tomemos uma posição à luz da palavra de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A verdade que liberta não é o partido de direita ou o partido de esquerda, a ideologia A ou a ideologia B, não é se a gente vai com uma terceira via. A verdade que liberta é Jesus Cristo. Ele é o único Messias que nos liberta. Ele é o único que tem solução para as nossas vidas. Ele é o único que nos tem a verdadeira liberdade. Enquanto nós militarmos nesse mundo, e se formos de fato cidadãos do reino, permanecendo na palavra, conhecendo Jesus e sendo libertos por Ele, ainda que as igrejas sejam fechadas, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos dentro de uma prisão, nada disso pode roubar a nossa liberdade, porque a nossa liberdade não está no ir e vir desse mundo, mas a nossa liberdade está naquele que está no trono de Deus. Aquele que registrou essas palavras, João, alguns anos depois, por conta da sua fé, por conta do seu ministério, por conta do seu chamado, foi preso. João foi exilado numa ilha chamada Patmos. Uma ilha que era colocada ali os detentos isolados do resto do mundo. Uma ilha desértica. Uma ilha de condições insalubres. Aparentemente, o último aspecto de alguém sonhar com a liberdade era colocado ali, encarcerado ali, encerrado ali. Enquanto o Império Romano coloca João ali, tentando privar ele da liberdade, de anunciar o Evangelho, de falar a respeito do reino, de usufruir do seu direito de ir e vir,
João está livre a tal ponto que ele é convidado a entrar no céu e a contemplar as coisas que em breve devem acontecer. Isso mostra para nós, meus irmãos, que a nossa liberdade não é a liberdade ou o conceito de liberdade que o mundo conhece. A nossa liberdade é a liberdade que nós temos em Cristo. É uma liberdade que transcende essa vida, transcende esse mundo. É a liberdade pela qual nós devemos lutar acima de tudo, militar acima de tudo, defender acima de tudo, proclamar acima de tudo. É a liberdade que nós encontramos no Senhor Jesus. Porque só Ele tem essa liberdade para nós. Jesus Cristo é a única verdade sobre a liberdade. Só em Jesus Cristo nós podemos encontrar a verdadeira liberdade dos nossos vícios, dos nossos pecados, das tentações que nos encerram, das dificuldades e das amarras dessa vida que muitas vezes nos prendem, da angústia, da depressão, da decepção, da tristeza, da amargura, da falta de perdão, do ódio, seja qual for as circunstâncias que têm amarrado a nossa vida e têm impedido o nosso avanço, a nossa caminhada, só Jesus Cristo pode nos conceder essa liberdade. Só nele nós somos verdadeiramente livres. É por isso que eu gostaria de convidar você a pensar nisso que Jesus diz, porque se Ele, o Filho, nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Aí Jesus volta para eles no verso 37, para nós concluirmos, ele diz: olha, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas mesmo assim vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Abraão havia recebido uma promessa, que nele seriam benditas todas as nações da terra. Jesus vem na plenitude dos tempos e rasga o véu e dá livre acesso à presença de Deus, e o evangelho por meio dele se espalha às nações. Mas aqueles que afirmam que jamais foram escravos porque eram filhos de Abraão, não creem na verdade de Jesus, por isso não conhecem ainda a verdadeira liberdade e são escravos do pecado. Olha o que ele diz no verso 38. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Olha o P maiúsculo. Deus, Criador, porque Jesus é o Verbo que se fez carne. João diz isso no capítulo 1, no verso 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 14. João 1,14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus viu essas coisas ao lado do Pai. Mas vocês, diz ele, vocês fazem isso? Vocês, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Eles estão confiando na tradição. Eles estão confiando naquilo que foi passado de pai para filho. Eles estão esperando aqui um reino geográfico, político. Eles estão esperando aqui uma liberdade de alguém que montaria um exército, venceria o Império Romano e restabeleceria o trono de Davi. Mas Jesus está falando aqui de uma liberdade muito maior. Jesus está falando aqui de uma liberdade que transcende o reino político e geográfico dos homens. Jesus está falando aqui da eternidade. Jesus está falando aqui da liberdade do pecado. Jesus está falando aqui da liberdade do inferno. Jesus está falando aqui do preço que Ele veio pagar do nosso resgate para que nele nós pudéssemos ser livres. De forma, irmãos, que muitas coisas prometem liberdade. Ou muitas vezes a nossa própria consciência desenvolve um argumento de liberdade. Eu sou livre. Eu trabalho, eu posso comprar o que eu quiser, eu posso pagar o que eu quiser, eu tenho liberdade financeira. Eu sou livre, eu posso ir e vir, eu não estou preso. Eu sou livre. Para ser livre, eu preciso conhecer a verdade. Você já conhece? Você já conhece Jesus? Ou você sabe quem é Jesus? Porque existe uma diferença em saber quem é Jesus e conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus, permanecer na palavra de Jesus, ser um discípulo de Jesus, porque é isso que me liberta. Para ser livre, eu preciso
reconhecer que, na verdade, eu sou escravo. Em verdade, eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Meus irmãos, é só Jesus que nos dá a liberdade. Tem gente que acha que servir a Jesus é perder a liberdade. Agora eu vou ser crente, agora eu tenho que ir para a igreja, eu vou perder a liberdade, não vou poder fazer mais isso, não vou poder fazer mais aquilo. É totalmente enganoso esse raciocínio. Porque quem nos escraviza é o pecado é quem determina e me obriga a fazer aquilo e eu não tenho outra escolha. A agir daquela forma e eu não tenho outra escolha. Agora em Jesus, Ele nos dá a liberdade de dizer não para o pecado, em dizer não para aquilo que me afasta de Deus, em dizer não para aquilo que macula o meu coração, porque só em Jesus nós encontramos essa liberdade para dizer não para o pecado. Porque agora eu não sou mais escravo do pecado. Porque agora eu sou servo, eu sou escravo de Jesus, comprado por Jesus para ser livre dessa vida, mas livre pela eternidade. Jesus é a única verdade que nos liberta. O que nós temos buscado, irmãos, para suprir a nossa necessidade de liberdade? Ter mais dinheiro, ter mais recursos, ter mais condições de fazer as coisas, ter mais tempo. Não nos deixemos enganar, irmãos. Somente Jesus pode nos dar a verdadeira liberdade, aquela liberdade que, por mais ocupado, mais preso, mais amarrado que porventura esse mundo possa nos tornar, só Ele pode nos dar a verdadeira consciência de liberdade. Jesus Cristo é a única verdade que liberta. E se Ele é a única verdade que liberta, é só nele que nós encontramos a verdadeira liberdade. Liberdade essa que todos nós ansiamos, que todos nós buscamos, mas que somente nele nós podemos encontrar. Eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça nesse momento, fechar os seus olhos e pensar. O que tem furtado a sua liberdade? Principalmente, qual que é o pecado que tem te escravizado? Que via de regra tem vencido você? Que via de regra tem se tornado Senhor sobre a sua vida? Coloque isso agora diante de Deus. Por mais que tenhamos vivido como escravos, como prisioneiros, amarrados pelo pecado, essa noite é um tempo de liberdade, de encontro com a liberdade, de compromisso com a verdade, de permanecer na verdade, de permanecer no Evangelho, de buscar intimidade, maturidade, conhecimento de Jesus, para que possamos encontrar a verdadeira liberdade. Uma liberdade que é muito maior do que uma liberdade política, muito maior do que uma liberdade geográfica, muito maior do que uma liberdade temporal. É a liberdade da nossa consciência, é a liberdade do nosso coração, é a liberdade do nosso ser, é a liberdade da nossa existência. Ainda que derrubem as nossas redes sociais, ainda que nos mandem prender por causa da nossa opinião, ainda que fechem a nossa igreja, ainda que nos persigam por conta da nossa fé, é uma liberdade que lá no fundo do cárcere nos faz livres, nos fazem libertos, porque é a liberdade que Jesus nos dá. É a liberdade da vida eterna. É a liberdade do salvo. É a liberdade do liberto. É a liberdade do regenerado. É a liberdade do Filho de Deus, da Filha de Deus. É a liberdade daqueles que vão reinar com Ele para sempre, ainda que tenham que passar por dificuldades nessa vida. Faça um compromisso com essa verdade nessa noite. Faça um compromisso de conhecer mais essa verdade, de estudar mais essa verdade, de abraçar mais essa verdade,
Porque certamente à medida que nos relacionarmos, nos envolvermos, nos abraçarmos mais com Cristo, mais livres nós seremos do pecado, mais livres nós seremos das expectativas dessa vida, mais livres nós seremos da consciência desse mundo, e mais libertos nós estaremos na presença de Deus. Libertos dos pecados, dos vícios, dos anseios, das expectativas, que são falsas glórias que nos aprisionam às realidades dessa vida. Mas que em Jesus Cristo nós possamos encontrar a verdadeira liberdade. E que nessa noite estejamos livres na presença dEle, para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo, para caminhar com Ele, livres de tudo aquilo que nos afasta dEle, para a glória dEle mesmo. Enquanto nós louvamos ao Senhor com mais um cântico, eu gostaria que você mantivesse no seu coração essa busca e esse anseio na presença do Senhor, por sermos livres diante dEle, na presença dEle. Em atitude de oração, pensando nessas coisas que nós acabamos de ouvir, assumindo um compromisso com o Senhor nessa noite, estar mais próximo dEle, mais comprometido com Ele, conhecendo mais dEle, que você possa também ter no seu coração a alegria de viver a liberdade que somente Ele pode ter para nós. Vamos ficar em pé, em atitude de adoração ainda, vamos louvar ao nosso Senhor. Deus bendito seja o nome do Senhor, porque em Cristo nós temos a verdadeira liberdade. Nada pode tirar essa liberdade de nós, nada, nem mesmo a morte tem autoridade sobre as nossas vidas, porque fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, fomos resgatados, o preço foi pago, nós somos livres agora,
livres para amá-lo, livres para servi-lo, livres para adorá-lo, livres, ó Deus, da escravidão do pecado, livres dos enganos desse mundo. Que saiamos daqui, ó Deus, firmados nessa verdade. Que saiamos daqui, ó Deus, descansados no propósito de que em Jesus nós temos a verdadeira liberdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade inegável, a verdade absoluta. Não há outro como Ele. Não há outra direção para a nossa vida, não há outro propósito, senão aquele que encontramos nele. Que firmados nessa verdade, o nosso coração encontre verdadeira liberdade. Liberdade de tudo aquilo que nos engana, liberdade de tudo aquilo que nos cega, liberdade de tudo aquilo que nos afasta dessa verdade, Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Abençoa e fortalece o Teu povo, direciona o Teu povo, conduz o Teu povo para que, vivendo essa liberdade em Cristo, viva também, Senhor, a liberdade de exercer a sua cidadania, exercer a sua política, exercer as suas funções como pai, como mãe, como filho, como patrão, como funcionário, exercer, ó Deus, o seu ministério como cristão na igreja, na sociedade, mas que tenhamos a liberdade do nosso coração sustentada pela verdade do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar. Nós queremos agradecer a presença de cada um dos irmãos, dos nossos convidados, visitantes, desejar a todos uma excelente semana. Queremos encorajar a todos a participarem do GPS durante a semana, que é um grupo de pastoreio e suporte, que vai compartilhar à luz dessa mensagem a edificação que Deus trouxe para a sua vida, a compreensão, seu testemunho particular e pessoal, bem como cada um dos irmãos também, o tempo de orar uns com os outros e uns pelos outros. E é uma das formas de nós nos sentirmos íntegros e participantes da comunhão dessa igreja. Então não deixe de fazer parte de um grupo de pastoreio e suporte, que é para abençoar a sua vida e te fortalecer na caminhada do Senhor. Outra coisa que fazemos durante a semana é o nosso Betânia nos Lares, que é o culto doméstico, que encorajamos a cada um a participar e a realizar nos seus lares também, mediante a orientação, né, os guias, os links que a gente envia, para que os irmãos sejam abençoados nos seus lares, num momento de adoração entre família. Não deixe de participar, não deixe de nos enviar a sua foto. Você é membro da igreja e pode participar de um GPS, pode participar de um grupo e não está participando, analise o seu coração, os motivos pelos quais você não está participando, motivos pelos quais você não está envolvido como igreja, né? Porque de fato nós precisamos caminhar juntos e nos fortalecendo uns aos outros. Pedimos a vocês que continuem orando pela nossa construção, continuem na fidelidade dos seus dízimos, na generosidade das suas ofertas, porque pela graça de Deus nós estamos caminhando, avançando, estamos numa parte muito técnica, muito difícil, que é isso que os irmãos estão vendo acontecendo em cima desse prédio aqui, peças de metal muito pesada, estrutura que precisa ser reforçada. Então a gente queria estar bem mais avançado nessa etapa aqui, mas são situações que às vezes demanda muito tempo. Só a montagem de uma estrutura metálica dessa aí demanda dias, mas pela graça de Deus essa parte mais lenta está passando, né? Logo essas colunas aí estão levantadas, logo a gente tem essa parte toda coberta aí, né, pelas telhas, e logo a gente consegue emendar essas duas partes e ter um espaço bem maior no nosso culto, permitindo a presença, né, da grande maioria, se não de todos os irmãos aqui em cada um dos nossos cultos. Que Deus nos abençoe então nessa empreitada, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana, os irmãos que estão conosco também. A gente pede que compartilhe aí essa transmissão com seus amigos, nas suas redes sociais, e que Deus abençoe a semana de cada um de vocês também. Possamos ir todos em paz, debaixo da graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Tenhamos uma boa noite.